Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Desenvolvimento Web para iniciantes. Eu sou o Gustavo Gonzaga e estou super animado para guiar vocês neste módulo, o módulo 5, JavaScript, DOM e Interatividade. Até agora, nós já demos passos importantes, certo? Aprendemos como o HTML estrutura o conteúdo das nossas páginas, como se fosse o esqueleto. Vimos como o CSS entra em cena para dar um estilo, cor e beleza, como se fosse a roupa e a maquiagem. Agora chegou a hora de dar vida a tudo isso, e é aqui em que o JavaScript brilha. Neste módulo, o nosso grande objetivo é fazer com que nossas páginas web deixem de ser estáticas e passem a ser interativas. Queremos que elas reajam às ações do usuário, que mudem seu conteúdo dinamicamente, que realmente converse com quem está navegando. Para isso, vamos mergulhar em alguns conceitos fundamentais. Vamos entender o que é o DOM, aprender a selecionar elementos específicos da nossa página HTML utilizando o JavaScript, descobrir como manipular esses elementos, mudando textos, atributos e estilos, e finalmente vamos introduzir os eventos, que são as chaves para responder a cliques, movimentos do mouse e muito mais. Neste primeiro vídeo, vamos focar em duas coisas essenciais. Primeiro, desvendar o mistério por trás da sigla DOM, Document Object Model, e entender por que ele é tão importante. E segundo, vamos aprender as primeiras técnicas para pescar ou selecionar elementos específicos do nosso HTML utilizando o JavaScript. Muito bem, vamos começar com o DOM. O que significa esta sigla DOM? Ela é a abreviação de Document Object Model, ou modelo de objeto do documento. Parece complicado, mas calma, vamos dar uma simplificada. Pense no seu arquivo HTML, que ele tem uma estrutura hierárquica, não é? Tem a tag HTML, dentro dela temos um header, um body, dentro do body temos títulos H1, parágrafo, que é o P, as listas, o L, com seus itens, LI, e assim por diante. O navegador, quando lê o seu arquivo HTML, ele não apenas mostra a página na tela, ele também cria uma representação interna dessa estrutura na memória. Esta representação é o DOM. A melhor forma de visualizar o DOM é pensar nele como uma árvore genealógica talvez. O elemento HTML é a raiz da árvore. Dele saem dois galhos principais, head e body. Do galho body podem sair outros galhos, como um H1, um P e uma div. E de uma div pode sair mais galhos ainda. Eu tenho um exemplo aqui de uma imagem, então uma representação visual. E cada elemento HTML, cada tag, cada atributo, até mesmo texto dentro das tags se torna um nó nessa árvore. E o mais importante, esses nós têm relações entre si. Um nó pode ser pai de outro nó, como um body é pai de um P, de um parágrafo. Um nó pode ser filho, o parágrafo, o P, ser filho do body. E os nós no mesmo nível podem ser irmãos. Por exemplo, dois parágrafos P dentro da mesma div são irmãos. E por que isso é tão importante? Porque o DOM é a ponte que permite ao JavaScript interagir com o conteúdo e a estrutura de sua página HTML. O JavaScript não modifica diretamente o seu arquivo .html. Ele modifica essa representação em árvore, o DOM que está na memória do seu navegador. E quando o DOM é modificado pelo JavaScript, o navegador automaticamente atualiza o que o usuário vê na tela. É assim que conseguimos mudar textos, esconder elementos, adicionar novos conteúdos, tudo dinamicamente, depois que a página já carregou. E como podemos acessar essa árvore DOM utilizando o JavaScript? O ponto de entrada principal é um objeto global em que o navegador nos fornece, chamado de document. Pense nesse objeto document como representante de toda a página HTML dentro do JavaScript. É a partir dele que vamos começar a navegar e a selecionar os nós, ou seja, os elementos que queremos manipular. Vamos ver como fazer isso na prática? Eu vou estar fazendo a criação de um arquivo simples de HTML, tá colocando aqui como aula1.html. Tá passando as primeiras informações aqui. Criando o nosso body. E finalizar
o arquivo HTML. Do nosso body, vou estar passando o título H1 com o título Explorando o DOM. Vamos passar um parágrafo com um ID, lembrando que um ID sempre deve ser único em toda a página HTML. Então vai ser ID. Vou passar ele com, só fechar isso aqui, parágrafo único, e o texto vai ser este, é um parágrafo com ID único. Tá passando outro parágrafo, só que esse, sem um ID, então vai ser apenas este, é outro parágrafo sem ID. Esse então é o nosso arquivo simples de HTML que vamos estar utilizando nessa aula, e também logo vai ser feita a modificação nele. Para estar fazendo a sua visualização no navegador, eu utilizo a extensão do Live Server. Caso desejem utilizá-la também, só está pesquisando por Live Server no menu de extensões de sua IDE e realizar a instalação dela. Eu já vou estar reiniciando ela aqui, e aqui nós temos o nosso arquivo HTML. Você também pode estar acessando ele diretamente pelo caminho dele, caso não queira utilizar nenhuma extensão ou outra coisa. Aqui dentro do navegador, nós podemos clicar com o botão direito, vir em inspecionar e vir em console, ou utilizar a tecla F12, que ela já vai abrir diretamente aqui no console do desenvolvedor. Aqui no console, nós vamos digitar os nossos primeiros comandos do JavaScript para interagir com o DOM dessa página. A primeira forma que vamos aprender é selecionar um elemento usando o seu ID, que a gente passou lá no nosso arquivo simples de HTML, que nós fizemos a criação. Para isso, vamos estar utilizando o método getElementById do objeto document. Eu vou estar então digitando document.getElementById e vou estar passando o ID do elemento, né, o ID exato do elemento que eu quero, que no caso vai ser parágrafo único, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, e quando eu pressiono Enter, ele me devolve o próprio elemento HTML, o parágrafo, né, PID igual parágrafo único, e o restante do texto que está, este é um parágrafo único com ID e o fechamento do parágrafo. Isto significa que o JavaScript encontrou o elemento na árvore DOM. Agora a gente pode guardar essa referência em uma variável para utilizá-la depois. Então nós vamos criar uma variável. Então vamos let e dar o nome à nossa variável. Vai ser meu parágrafo igual document.get element by ID e passamos o parágrafo único. Opa, ficou faltando aqui o L. Isso. Agora se eu der um console.log meu parágrafo na variável que foi criada, né, inicializada, nós vemos que a variável realmente contém o nosso elemento do parágrafo. Simples, né? O getElementById, ele é ótimo quando a gente tem um ID único e quer pegar aquele elemento específico. Mas aí, e se
o elemento não tiver um ID, ou se quisermos selecionar elementos baseados na tag ou numa classe CSS, ou numa combinação mais complexa. O getElementById ele só vai funcionar com os ID. Para mais flexibilidade, temos um método muito mais poderoso, que é o querySelector. O querySelector ele também é um método do objeto document, e a grande vantagem dele é que ele aceita como argumento um string contendo qualquer seletor CSS válido. Exatamente a mesma sintaxe que usamos para estilizar elementos com CSS. Isso o torna incrivelmente versátil. Uma coisa importante é que o querySelector sempre retorna para o primeiro elemento da página que corresponde ao seletor que você passou. Caso nenhum elemento corresponda, ele vai estar retornando a null. Agora aqui no nosso exemplo, na nossa página, como selecionaríamos o parágrafo utilizando o querySelector e seu ID? Nós vamos estar digitando aqui no console document.querySelector, abre parênteses, chaves, e vamos estar utilizando o símbolo de cerquilha de hash, que é como selecionamos um ID no CSS. Então nós demos um de hash, parágrafo único, fechamos, e o resultado é o mesmo elemento parágrafo que pegamos anteriormente, funcionando perfeitamente. Agora vamos estar dando uma modificada em nosso arquivo HTML para estarmos realizando mais alguns exemplos. Aqui ele está com o nome de exemplo 1 ainda. Vou manter o título dele como exemplo 1. Vou trocar o título dele. Vamos colocar exemplo. Exemplo 2. Está removendo aqui. Vamos estar adicionando style. Opa. Destaque. Color blue. A fonte size pode ser essa mesmo. E está finalizando o nosso style. Deixa eu só apagar tudo aqui do body para estarmos recriando aqui novamente. Está colocando nosso título H1 com um ID. Título principal. Explorando o DOM com querySelector. Está passando aqui um parágrafo com uma classe. Então, vemos classe, parágrafo, parágrafo comum. Este é um parágrafo comum. Opa, deixa eu só colocar o ponto que eu tinha esquecido. Vamos estar novamente aqui, class, opa, parágrafo, destaque. Passamos o texto. Este é um parágrafo com destaque. E podemos passar aqui. Opa. Podemos passar aqui uma div. Opa. Com um ID. Chamado de conta. Só um momentinho. Tá colocando aqui. Com container. Onde nós vamos ter um parágrafo. Com a classe de parágrafo comum, que vai ser o nosso segundo parágrafo comum, que nós vamos verificar aqui. O querySelector sempre vai estar buscando o primeiro parágrafo, o primeiro elemento, né, do ID que ele encontrar, ou da classe que ele encontrar. Então vamos estar colocando aqui outro parágrafo comum dentro de uma div. Nós podemos... Opa, deixa eu colocar aqui que
Tá só aí. Aí aqui na nossa página agora foi. Tava com probleminha de cache. Aí o que assim foi modificado, né? Que o do nosso HTML é que foi adicionado uma classe comum a 2 parágrafos e uma classe destaque a outro. E também foi colocado um parágrafo dentro de uma div com id container. E agora a gente vai verificar, como eu já tinha dito também anteriormente, como o query selector vai estar lidando com isso. Tá abrindo novamente aqui o console desenvolvedor pela tecla F12 ou botão direito, inspecionar e vir aqui no console. E nós vamos estar utilizando a seleção por classe no console, utilizando o document query. Então nós vamos primeiro selecionar a classe destaque e a gente vai estar utilizando um ponto, como no CSS. Então vamos dar um document ponto query selector, abre parênteses, né, abre aspas, ponto comum, fecha e dermos um enter e ele vai retornar o parágrafo que tem essa classe. E se eu tentar selecionar uma classe pelo destaque, que aqui foi o comum, ele retornou o parágrafo com o primeiro parágrafo que ele encontrou. Como nós temos dois, ele encontrou o primeiro. Caso eu queira passar pelo destaque, seria que é o selector ponto destaque. E ele retorna o nosso parágrafo de destaque. A gente também pode estar realizando uma seleção por tag. Então a gente pode estar passando um document.query selector. Vamos estar buscando pela tag h1. E opa! Foi um e aqui a mais. E ele retorna pra gente, né? Ele dá o nosso título. E a gente também pode estar executando novamente aqui o mesmo erro. Query selector. Podemos estar executando pelo nosso parágrafo, e ele vai estar retornando o nosso primeiro parágrafo, que ele sempre procura o primeiro que ele encontrar, o primeiro que houver, e no caso este é um parágrafo comum, que é o primeiro. Só que nós também podemos estar fazendo umas seleções mais complexas no console. Por exemplo, e a força dos seletores CSS que aparecem aqui, e caso eu queira pegar o parágrafo com a classe comum, que está dentro da div, com o id container. Porque quando eu procurei pelo comum, né, eu usei o query select comum, ele encontrou o primeiro e me retornou o primeiro. Caso eu queira o outro parágrafo comum dentro de uma div, então eu posso usar um seletor descendente, que no caso é document, query selector. Eu passo o hash, né, o símbolo de hash, cerquilha, content ponto comum. E quando executar, ele seleciona exatamente aquele parágrafo específico. Viram como é poderoso? Que a gente pode praticamente qualquer combinação de seletores do CSS que já conhecemos, podemos estar utilizando elas. Então, para estar dando uma recapitulada do que vimos nesse vídeo, entendemos que o DOM é a representação em árvore do nosso HTML. Ele é a ponte para o JavaScript interagir com a página. E nisso aprendemos a utilizar o Document Query Selector, o seletor CSS, né, com os parâmetros do CSS, onde podemos estar passando ponto, cerquilha, que é um método muito mais versátil que usa seletores CSS para encontrar o primeiro elemento correspondente, seja por ID, class, tag ou combinações mais complexas. Mas e se quisermos selecionar todos os elementos que têm uma classe específica, ou todas as tags de um tipo? O Query Selector só pega o primeiro. No próximo vídeo, vamos aprender como selecionar múltiplos elementos de uma vez e também como começar a modificar o conteúdo desses elementos que selecionamos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que tenham entendido bem esses conceitos iniciais sobre o DOM e seu significado, como ele funciona,
como ele interage com a página, como tudo é estruturado, e a seleção dos elementos, como o Element by ID funciona, o Query Selector. Eu espero que pratiquem utilizando o console do navegador e experimentem selecionar diferentes elementos nas páginas que vocês visitam. E até o próximo vídeo.